Aqui o assunto com você hoje é: o que é atenção plena? Repare, atenção plena é a ciência da realidade daquilo que aqui está, sem a intervenção ou a interferência do modelo do passado, que é pensamento. Então, colocando de uma forma bem simples, bem básica, esse momento ocorre, ele não depende do tempo. Eu me refiro a esse tempo psicológico que o pensamento em nós tem estabelecido para vivermos esta vida, a vida do eu, a vida da pessoa, a vida desse ego. Então, o pensamento tem estabelecido esse padrão de existência nesse tempo, onde a ideia é dizer: estou aqui, agora. Ontem eu estava lá. E amanhã estarei viajando. Quando usamos essas expressões, estamos nos referindo à ilusão de uma identidade. Que o pensamento diz que está presente agora, que esteve presente em outro lugar ontem e estará em outro lugar amanhã. Aqui nos deparamos com uma ilusão. Reparem, é nesse sentido que nós aqui usamos a expressão atenção plena. Muitas pessoas abordam essa questão, fazem uso dessa expressão, mas aqui estamos usando essa expressão no sentido de verdadeira ciência, de totalidade de ser, de plena consciência. Não desta particular consciência que é onde esse eu se situa no tempo. Vamos esclarecer isso aqui para você. A noção de estar consciente, para nós, é a noção de estar pensando, de estar sentindo, de estar falando, de estar agindo, de estar reconhecendo, percebendo. Para nós, isso é atenção. Essa atenção é estar consciente. É uma atenção comum a todos nós. É a atenção como nós conhecemos, como nós reconhecemos. Essa atenção é a atenção onde existe um centro em torno do qual a experiência acontece. Esse centro é o eu, o ego, a pessoa. Então, estar consciente, nesta consciência, é estar nesse tempo, no tempo que o pensamento tem estabelecido, onde existe esse passado, presente e futuro. Aqui a verdade da atenção, como nós colocamos aqui nesse canal, tem aqui o nosso link para conhecer também o nosso outro canal. Lá temos centenas de vídeos aprofundando esses assuntos que tratamos aqui com você. Aqui nós estamos colocando de uma forma diferente, estamos lhe mostrando que a ciência de ser, isso é real consciência. No entanto, isso não está no tempo. Não está nesse eu fui, eu sou e eu serei. Eu estive, eu estou e eu estarei. Não está nesse modelo de tempo. Então, o que é a atenção plena? É a ciência da realidade, da verdade.
da meditação. Desconhecemos também a meditação. As pessoas perguntam o que é meditação. E vem alguém e explica. E a explicação é uma técnica, é uma prática, é um sistema que ela nos dá para executarmos, para fazermos. Então, você aprende a se sentar em uma certa posição, a respirar de uma certa forma, a repetir um mantra ou uma música. Enfim, há inúmeras formas de técnicas ou práticas de meditação. Aqui, a ciência da meditação é a ciência do agora. Daquilo que está aqui presente sem a intervenção do modelo do pensamento. Vamos esclarecer isso. O pensamento em você é algo que vem do passado. Esse pensamento lhe dá a ideia de alguém presente nesse instante, que é o pensador, que é o experimentador. Então, o que é meditação? Meditação é a ciência desse instante sem esse modelo do pensador, do experimentador. Olhar para esse movimento do pensamento sem colocar uma identidade presente nesse movimento é por fim a esse movimento. Então, o contato com a verdade da meditação revela a ciência de ser esta real consciência. Esta real consciência é a realidade do desconhecido aqui presente, nesse instante. Não é a consciência de alguém, não é a consciência do eu, não é a consciência da pessoa. A verdade desta real consciência é a revelação daquilo que é o desconhecido nesse instante, daquilo que está fora do tempo e, portanto, fora do pensamento, fora do pensador, fora do experimentador. Acompanhe comigo isso aqui. Não se trata de você na atenção plena, se trata desta atenção plena, onde esse sentido desse mim, desse eu, desse experimentador, desse pensador, desse você ausente. Assim, quando tratamos aqui com você da verdade do despertar espiritual, da iluminação espiritual, a resposta direta para a pergunta como despertar espiritualmente, nós não estamos falando de nada disso que as pessoas falam aí fora. Aqui o uso dessas expressões é apontando para algo muito singular, muito único. Estamos apontando para a presença nesse instante daquilo que é este ser que está presente quando o sentido do eu, do ego, desse experimentador, desse pensador, não está mais presente. Assim, a ciência da revelação do despertar espiritual é nesse sentido que nós usamos aqui essa expressão, o despertar espiritual. Não é o contato com experiências esotéricas, místicas, assim chamadas espirituais, ou o contato com o mundo extrafísico. Não é nada disso. É a revelação da não dualidade, da não separação, onde a realidade da vida está presente e não tem alguém.
iluminado, não tem alguém desperto, não tem alguém que despertou espiritualmente. A realidade do seu ser é aquilo que está fora do conhecido, fora do descritível. Então, a forma real da aproximação da realidade da vida é sem esse sentido de separação. Então, não existem palavras para descrever esta realidade. Nós fazemos uso dessas expressões aqui porque as pessoas querem descobrir o que isso significa e terminam se envolvendo em todo tipo de coisa que não tem nada a ver com a realidade daquilo que necessariamente nós precisamos vivenciar nessa vida. Nós não precisamos de experiências místicas, de contato com o extrafísico ou assim chamado mundo espiritual. Tudo que nós precisamos na vida é a ciência de que não existe alguém se separando dessa única realidade, que é a realidade de Deus, que é a realidade deste ser. Então, a única verdade espiritual é a realidade de Deus. Então, isso é o real despertar espiritual. A natureza deste ser em cada um de nós, a verdade deste ser, não daquilo que o pensamento diz sobre esse ser, fala sobre esse ser, imagina sobre esse ser, mas a realidade de simplesmente ser. É a vida sem qualquer separação. Assim, não existe essa dualidade. A realidade de Deus e você, Deus e a vida, você e a vida. O sentido do eu, do ego, desse mim, dessa ilusória identidade, não está mais presente. Então, nós temos uma revelação aqui. É a revelação daquilo que é inominável, indescritível. Não podemos alcançar isso, realizar isso, obter isso. Tudo que nós podemos é o que, na verdade, nós precisamos. Podemos tomar ciência desta realidade. É isto que precisamos nesse instante. É quando temos o fim para esta condição psicológica, onde o sentido de ser alguém está presente. Então, a realidade do seu ser é a vida real. A verdadeira vida religiosa, como nós temos colocado aqui para você. Não se trata de seguir ritos, práticas místicas, assim chamadas espirituais, cerimônias, leitura de livros, assim chamados espirituais. Se trata de uma vida livre deste centro ilusório, desse sentido do eu. Carregado naturalmente com a inveja, o ciúme, o medo, os desejos, a angústia, a dor da solidão, a ansiedade, a depressão, dentro de um movimento egocêntrico
onde há uma ação centrada no autointeresse, violenta, agressiva, possessiva. Isso é o fim dessa condição psicológica de ser alguém para uma vida divina, uma vida que é a vida de Deus. Você nasceu aqui para compreender que não existe esse mim, esse eu, esse ego. Aqui. Portanto, esse assim chamado nascimento, ou vida, ou morte, isso não é outra coisa além de um sonho. Estamos lidando com um sonho, o sonho de uma existência que se separa da vida, sendo a vida a pura experiência. Precisamos descobrir o que é essa pura experiência sem alguém nela. A realidade dessa pura experiência é um experimentar direto. Quando não existe o experimentador, o pensador, o observador, esse elemento presente em cada um de nós, em razão de toda a história de humanidade que trazemos, de herança, de cultura e de vida humana, que é esse sentido do ego, do eu, ter uma aproximação da realidade deste ser. Esta é a revelação da meditação. Então, o que é meditação? É aprender a olhar para o movimento do pensamento, do sentimento, da emoção, da sensação, da percepção, desta experiência que é a vida. Olhar para tudo isso sem esse modelo de identidade presente, sem essa ideia de uma identidade presente, se separando dessa experiência. Esse eu separado, esse mim, essa pessoa, isso não é real. Isso é apenas uma coisa aprendida, uma coisa imaginada, dentro desse sonho, que é o sonho de ser alguém e de estar vivendo porque nasceu, está vivendo e irá morrer. O nosso trabalho aqui consiste em uma aproximação direta desta observação, daquilo que se passa dentro de cada um de nós. Por exemplo, o pensamento em você, ele está norteando totalmente a sua vida. Você não se move sem o pensamento. Assim, o pensamento, ele determina suas ações, determina o seu comportamento. O que dizer para alguém, o que sentir sobre alguém. O pensamento é esse movimento em cada um de nós que sustenta essa imagem que nós fazemos sobre quem nós somos, quem o outro é, e o que precisamos fazer ou deixar de fazer. Assim, nós somos guiados, conduzidos na vida pelo pensamento. E esse pensamento é o modelo condicionado de uma identidade presente que se move com base no passado, com base em memórias, em lembranças, em reações que vêm
desse experimentador. Você passa por experiências, reserva essas experiências e está sempre reagindo ao momento presente, a esse instante, com base nessas lembranças, nessas recordações, nessas experiências passadas. Assim, o nosso modo de relação com o instante presente é sempre nessa noção de uma pessoa no tempo. Assim, nós temos coisas para alcançar, com base no pensamento que vem do passado. Porque a crença em nós, que é a crença do pensamento, é que quando realizarmos isso, seremos felizes. Nos sentiremos completos e realizados. Nós temos coisas das quais nós queremos nos livrar. É algo que guardamos dentro de cada um de nós, que vem de experiências passadas. Então, eu não gosto disso, mas eu gosto daquilo. Eu quero mais daquela outra coisa. Quero me livrar disso que está aqui. O que é esse mim? O que é esse eu? Podemos nos livrar desta condição psicológica de ser alguém dentro da vida, desse viver, dessa experiência? Então, isso é contato com a verdade, do florescer do seu ser, da iluminação espiritual. Uma vida livre do tempo psicológico, desse tempo que o pensamento constrói para falar para você que você tem coisas para alcançar para ser feliz. É necessário compreendermos isso. A felicidade é algo que está presente nesse instante. É aquilo que está presente nesse momento, como sendo sua natureza essencial, como sendo sua natureza divina. Não é algo que o pensamento irá trazer. Veja, nós temos uma ilusão básica, a ilusão de que somos alguém. E como alguém, nós precisamos de alguma coisa para nos completarmos, para nos realizarmos, para sermos felizes. É exatamente esse sentido de ser alguém que se assenta em modelos de pensamento, de condicionamento, de cultura e de história humana. Pensamentos esses que estão sempre idealizando o alcançar, o obter ou se livrar para ser feliz. É apenas o pensamento que está construindo tudo isso em torno de um personagem, de um centro, que é o eu, o mim, o ego. Isso não é real? Estamos diante de uma ilusão? Eu tenho dito que isso é uma pegadinha do pensamento. O pensamento está brincando. Ele está criando esse engodo, esse engano. Ele está brincando com você. Há uma ilusão aqui. A ilusão de que tem alguém pensando esse pensamento para si mesmo, tendo certeza de que é real isso que ele está pensando.
Então nós temos esse movimento, essa dualidade, o pensamento e o pensador, esse pensamento que diz algo para você, esse você é pensador, e esse pensamento é a proposta, essa dualidade, esse modelo em dualidade de ser alguém nesse instante, isso é uma pegadinha, isso é uma ilusão. O ser humano está dentro dessa condição há milênios, a não ser que ocorra esse despertar, que é o fim desse eu, que é o fim desse modelo de pensamento, tudo continuará da mesma forma. Aqui a proposta é para o fim desta condição de dualidade e, portanto, para a compreensão desta pegadinha. A compreensão disso é a liberdade, é a felicidade, é a revelação do amor, é a revelação de sua natureza divina, porque isso é o fim desse sentido de separação, porque não há mais essa ilusória identidade que é o mim, o eu, o ego presente. Veja, a vida ela é o que acontece, não há alguém nela. É o sentido de alguém nela, é a ilusão de alguém presente, naturalmente se separando pelo sentimento, pelo pensamento, pela emoção, pela sensação, pela percepção que está produzindo essa desordem, produzindo esta confusão. Então, aqui estamos lhe convidando para o fim deste sonho, para a ciência dessa pegadinha, para o florescer de sua natureza divina, para a realização de Deus. Estamos juntos? Quando há esta realização nesta vida, fica claro que esta vida, aqui estamos diante de um sonho. Então não há mais esse modelo de separação, de dualidade. Na Índia, os sábios chamam de Advaita, esta não dualidade, esta não separação. Assim, a verdade da não separação, da não dualidade, é o despertar espiritual, a iluminação espiritual, ou qualquer nome, a realização de Deus. O interessante são as pessoas fazendo uso dessas expressões sem ter a menor ideia do que estão falando. Aqui estamos colocando para você de uma forma muito direta o que isso de verdade representa. A iluminação, a liberação, moksha, advaita, a não dualidade, é a ciência de ser, é a ciência de que há uma única realidade presente e se ela está presente, não há mais sofrimento, não há mais confusão. É possível ver tudo isso, tomar ciência de tudo isso. E agora, de uma forma clara, está dentro desta felicidade, deste real ser, desta real consciência. Então, esse é o assunto aqui com você dentro deste canal. E também em nosso outro canal. Você depois pode dar uma olhada em nosso outro canal. Nós temos centenas de vídeos
lá, onde estamos abordando, aprofundando esse assunto com você. Nós temos encontros também online que ocorrem nos finais de semana. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Temos encontros presenciais e também retiros. Ok? Se de fato isso faz sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? Valeu pelo encontro e até a próxima. A gente se vê. Eu e o medo, eu e o prazer, eu e o outro, eu e o mundo, eu e a vida, eu e o amor. É nessa ilusão dessa dualidade que está todo o problema da existência humana. Um eu que se vê separado do que pensa, do que sente,